Então, a gente agora vai para, finalmente, entender como é a complexidade e a beleza que é essa cadeia transportadora de elétrons. Nela, complexos reduzidos dessas proteínas que podem, eu sempre falo, né, podem ser chamadas de transportadores, coenzimas, pode ser chamado um monte de coisa, tudo está correto. Esses complexos reduzidos se tornam oxidados. O que acontece, gente, quando algo que está reduzido se torna oxidado? Se está reduzido, é porque tinha um elétron a mais nessa molécula. A partir do momento que ela sai de reduzido para oxidado, significa o quê? Que ela liberou isso que tinha a mais. Esse elétron que tinha mais, se tornando então oxidado. Esse elétron que tinha mais vai para onde? Para cá, para a cadeia transportadora de elétrons. E a cadeia transportadora de elétrons que permite essa reação aqui, que é o quê? O hidrogênio reagindo com quem? Com moléculas de oxigênio. Vocês podem ver que aqui é com meia molécula de oxigênio, isso não existe, né, gente? O oxigênio não pode ser repartido em dois, mas acontece que tem que ser de dois em dois, por isso que é meio oxigênio que é estipulado aqui na reação química. Precisa-se, então, de dois hidrogênios, um de cada vez, reagindo com o mesmo oxigênio, ele recebe um, depois recebe outro. Isso é muito importante para a gente entender a geração de espécies reativas de oxigênio, lembrem disso também, produzindo o quê? Água. Ao mesmo tempo que está sendo produzido, né, água, dois hidrogênios e o oxigênio, H2O está sendo produzido, alguns desses elétrons passaram por algum lugar, liberando alguma energia que eles proporcionaram ali potencialmente, a energia potencial gerada pela presença desses elétrons em algum lugar, que a gente vai ver onde é, foi transferida para a força motriz, isso a gente viu no início do nosso conteúdo de bioenergética, aula passada, e essa energia dessa força motriz vai ser aproveitada para fosforilar o ADP. Fosforilar o ADP é o quê? É inserir mais um fosfato no ADP. ADP mais um fosfato é quem? Prazer, ATP, adenosina trifosfato. Por isso que esse processo se chama de fosforilação oxidativa, porque é a fosforilação do ADP que depende dessa energia potencial que foi causada através da disponibilidade desses elétrons que vieram da onde? Da oxidação dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas e assim por diante. Fosforilação oxidativa, ok? Hoje a gente vai fechar esse ciclo inicial, né? Esse processo inicial, e a partir de então a gente vai ver todas as adjacências, beta-oxidação, a regulação de tudo isso. A gente vai começar a falar de tudo isso hoje. Então, a cadeia transportadora de elétrons, ela consiste no quê? Aqui, o que é que está sendo mostrado nesse gráfico bonito, colorido aqui? A gente veio daqui, né, ó, no verdinho aqui, o ciclo do ácido cítrico, que está o quê? Disponibilizando elétrons de alta energia. Lembrando que esses elétrons de alta energia vão se somar, gente, a outros elétrons de alta energia também provenientes da onde? Lá da glicólise, fase anaeróbia. Lembra que lá também tinha alguns elétrons desemparelhados lá, carregados pelos NADs lá da fase anaeróbia da glicose, também vão contribuir para isso aqui, ok? Aqui é o citoplasma da célula. Existem duas membranas dividindo o citoplasma da matriz mitocondrial. A partir daqui é mitocôndria. Isso aqui é a membrana plasmática da mitocôndria, né? Sendo que depois da membrana plasmática da mitocôndria, tem outra membrana que separa a matriz dela. Então, existe aqui esse espaço, o que a gente chama de espaço intermembranar. É como se fosse uma parede dupla, separando o citosol da matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é onde a gente estava, é onde acontece o ciclo do ácido cítrico. Nessa membrana interna, a membrana interna é a membrana da matriz mitocondrial, existem, gente vários complexos proteicos importantes, a gente vai falar sobre cada um deles, que são eles que têm essa capacidade de, através de processos de oxirredução, aproveitar a força desses elétrons de alta energia, aproveitar a energia desses elétrons, para culminar no quê? Na síntese do ATP.
Para isso ser possível, esses complexos proteicos aqui, eles são um tipo específico de proteínas que está sendo demonstrado por essa estrutura aqui do lado esquerdo, em que a organização dos elementos das moléculas dessas proteínas permite com que alguma parte interna dela, os carbonos se organizam meio que externamente na parte interna. A interação entre átomos de hidrogênio e de nitrogênio permite com que ela tenha um espaço dentro dela que formam esse anel, que a gente chama de anel de porfirina. Esse anel de porfirina, ele aqui dentro, devido à organização dos próprios átomos dessa proteína, ele tem uma força eletromagnética, digamos, que permite com que aqui se fixem átomos ferrosos, ferro, próprio ferro pode ficar preso aqui dentro. Isso é muito característico, por exemplo, na hemoglobina. A hemoglobina, a gente sabe como é importante a presença do ferro dentro da hemoglobina, e o ferro tem metais, em geral, que podem ficar aqui nesse que a gente chama de grupo M, por isso que o nome é hemoglobina, né? O grupo M é um tipo de anel de porfirina. É aqui, na presença desse metal, em geral, quando a função é de transporte, geralmente é o ferro que fica aqui dentro, o ferro tem uma capacidade de ter regulada, muito bem regulada, de forma fina, sua oxidação e sua redução. Se algo pode ter regulado de forma tão fina seus processos de oxidação e redução, confere a essa proteína aqui uma excelente capacidade de transportar um elétron por dentro dela. Porque o elétron, gente, é transportado através dessas reações de oxidação e de redução. Além disso, dependendo das regiões onde esse metal fique disposto, a gente vai ver como isso é importante em alguns desses complexos proteicos, é proporcionado dentro dessa proteína uma espécie de túnel, que é chamado de túnel quântico. O que significa isso? Imagina um túnel propriamente dito, que nas paredes desse túnel fosse um ímã com os polos positivos voltados para a luz do túnel. E dentro desse túnel passasse um trem, cujo a polarização desse trem fosse todo positivo também. A tendência é o quê? Os iguais se afastarem, né? Sabe aquele trem que existe, trem magnético, que não encosta na base? Imagine esse mesmo processo, já que o trem não consegue encostar no seu trilho, já que a força é de repulsa dele com a sua base, com o solo, né? Imagine ele dentro de um túnel, e todo esse túnel que tem a tendência de expulsar, devido a essa força eletromagnética, expulsar esse trem para fora, já que a polaridade das paredes do trem, das paredes do túnel e do próprio trem é igual. Se é igual, eles querem se distanciar um do outro, mas eles não conseguem porque o trem está passando ali no meio. Isso vai expulsar o trem para onde ele tiver tendência para atravessar, ele vai, né? Isso promove, facilita bastante qualquer atividade de transporte. Ele vai se mover na velocidade mais veloz possível, que qualquer propulsão consiga expulsar o que passar por dentro desse túnel. Esse grupo M aqui, essa região onde vai se encontrar esse metal, esse ferro, proporciona exatamente isso. Então é por isso que essas proteínas têm essa capacidade de permitir com que passem elétrons por dentro dela, ok? Eu não sei se já ouviram falar, a própria COVID, gente, um dos, um dos grandes causadores de toda a fisiopatologia da COVID é o fato do vírus da COVID ter aqueles espinhos, né, os spikes, que permitem com que o vírus se acople, se prenda à superfície das células que ele irá invadir. Esses spikes têm altíssima afinidade por esse tipo de organização de moléculas, por esses anéis de porfirinas. Quando eles se ligam, esses anéis de porfirinas, eles atrapalham essa funcionalidade aqui de transporte dessas regiões M. Você imagina que transporte de oxigênio pela hemoglobina
já vai ser atrapalhado por isso tem uma dificuldade de oxigenar tecidos periféricos, tanto que muitos pesquisadores defendem que a COVID não é uma síndrome respiratória. Na verdade, a questão respiratória é para já tentar compensar a baixa oxigenação que está acontecendo devido à presença ali do vírus. Inclusive, atrapalha isso aqui também. Tudo isso que a gente vai ver aqui, se tiver vírus se ligando, spikes do vírus se ligando a essas porfirinas aqui, e esses transportadores aqui são feitos dessas regiões de porfirinas, dependem dessa capacidade, tudo isso aqui vai ser prejudicado. Você imagina que processos necessários, o processo principal, né, que a célula depende para sintetizar o seu ATP, para ela sobreviver, vai ser prejudicado devido à ligação dos spikes com esses grupamentos de porfirina aqui também. Então, só uma curiosidade para vocês saberem como é grave, pior do que o que a gente pensa com relação à COVID. É uma síndrome não somente respiratória, mas metabólica também, no sentido energético e de oxigenação para os próprios processos energéticos. Porque o oxigênio que tem que chegar aqui já vai estar chegando menos, né? O transporte desse próprio oxigênio já vai estar prejudicado. E já não basta isso, a própria capacidade de síntese de ATP também já vai estar prejudicada. Então, isso é muito sério. Vamos lá. Chega de curiosidades. Continuando. Esses elétrons que vêm do ciclo do ácido cítrico e também vêm dos processos, todos os processos, principalmente a gente vai ver que a beta-oxidação também libera elétrons de alta energia e a glicólise anaeróbia também, o que é que acontecerão? Eles vêm da matriz mitocondrial, se for beta-oxidação, e eles vêm lá do citosol, se for glicólise. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava na fase anaeróbia da glicólise, eu falei para vocês que o que existe ali é um sistema de lançadeira de elétrons através dos NAD, que são transportadores desses elétrons, porque eles são lançados do citosol para a matriz mitocondrial, para poder atravessar para essa região intermembranar. Esses complexos proteicos aqui são o que, gente? São justamente transportadores que seletivamente permitem com que esses elétrons venham para essa região aqui. Eles não conseguem ir para o citosol e nem conseguem voltar para a matriz. Eles ficam presos nessa região intermembranar, todos com carga positiva. Vocês lembram no início desse conteúdo do que a gente falou quando a gente prende uma mesma região substâncias, moléculas todas polarizadas com a mesma carga, isso aqui é tudo positivo, tudo H+, eles querem fugir uns dos outros, né? Mas eles não conseguem. Como eles não conseguem, eles começam a ficar muito instáveis aqui dentro. Eles estão sendo estimulados, mas não conseguem fazer nada, eles ficam presos. Isso aqui é o quê? É uma energia potencial, que tem a ver com aquele gradiente eletroquímico que a gente falou no início da aula passada. Quem vai deixar passar algum desses elétrons é justamente quem vai conseguir aproveitar essa energia potencial para sintetizar o ATP. Isso aqui é como se fosse aquele exemplo da represa. Os elétrons eles querem passar por algum lugar, esses hidrogênios eles querem sair daqui porque todos têm a mesma carga, essa força é muito grande, mas eles não vão sair, eles vão se acumular perto dessas membranas aqui, principalmente perto dessa membrana que é onde tem alguém atraindo ela para ela voltar, né? Vão se acumulando e não conseguem passar. Sempre que você tem algo batendo numa parede, querendo atravessar a parede, essa força dele querer empurrar a parede, querendo atravessar a parede e não conseguir, ali está se acumulando força potencial. Basta abrir um buraquinho nessa parede que vai passar com muita força por ela, né? É basicamente isso que vai acontecer aqui. Acontece que a passagem desses elétrons que estão sendo transportados através desses complexos é bastante seletiva. Então aqui se forma essa energia potencial e um desses complexos, gente, deixa seletivamente deixa alguns desses hidrogênios passarem por ele.
Quando esse hidrogênio passa por ele, o nome desse complexo, inclusive o próprio complexo, se chama ATP sintase. Olha o nome, ATP sintase. O próprio nome já diz o que é que ele faz, né? Sintetiza ATP. Então é como se fosse o buraco na parede que eu estou falando. Ele aproveita essa força potencial, devido a essa energia potencial que se acumulou aqui, que vai ser transformada em força motriz, que mexe com a estrutura dessa ATP sintase, a conformação mecânica mesmo dela mexe. A partir desse momento, eu estou fazendo o quê? Eu estou transferindo uma energia potencial em movimento, em força motriz. Essa força motriz vai gerar uma energia também que vai ser aproveitada. A gente sabe que para juntar fosfato com ADP é necessário vir energia de algum lugar. A energia vai vir dessa força motriz para poder fosforilar esse ADP e finalmente se sintetizar o ATP. E aí o que é feito com esse elétron? Nada que se perde, né, gente? Esses hidrogênios que passam por aqui, e não só por ele, tem não um dos complexos também são capazes de pegar alguns desses hidrogênios que não vão para o espaço intermembranar. A gente vai falar mais detalhadamente aqui. A gente tem uma espécie de transporte. Imagine que seja uma bola descendo escada abaixo. Uma bola que vai descendo escada abaixo, em cada degrau, ela desce com mais força, né? A própria descida dela vai energizando e a força que soltou ela lá em cima, desculpa, é o contrário, ela vai perdendo a força. Lá em cima ela estava com, já que é a gravidade que puxa com essa bola, a força potencial dela lá em cima era maior do que quando ela chega lá embaixo, né? Agora você imagina isso aqui, é como se fossem os degraus, esses elétrons irão se energizando, cada um deles passando por entre um complexo e outro, a gente vai ver como é que isso acontece. Então, além desses hidrogênios que se acumulam nesse espaço intermembranar, de um complexo para o outro, alguns também passarão, por isso a importância dessas atividades de oxidação e de redução, e nesse complexo aqui, algum elétron também vai poder passar para o espaço para a matriz mitocondrial, desculpa, que esse elétron não chegou nem aí para o espaço intermembranar. Ele volta, ele passou por todos os complexos através de oxidação, redução, voltando para a matriz mitocondrial, sendo que ele não volta para a matriz para ficar livre e ser transportado, não. Esse próprio complexo aqui é uma enzima também que vai fazer o quê? Vai pegar esse elétron e vai juntar com o oxigênio. Lembra que eu falei para vocês que o oxigênio precisa de dois, então ele precisa de dois para formar o quê? H2O. É assim que a gente forma água enquanto a gente respira também. E é por isso, gente, que precisa do oxigênio. Não sei se vocês lembram, até então não tinha aparecido molécula de oxigênio. A gente só fala que é uma respiração aeróbia, 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 mas cadê esse oxigênio que não aparecia, né? O oxigênio apareceu aqui. Acontece que ele aparece na última reação. A última reação, gente, sempre vai ser a que limita tudo que veio antes. Ele é como se fosse o aceptor final de todos esses elétrons de alta energia, de tudo que ele fez. Então, o oxigênio é o que vai limitar, a gente está sempre falando, lá quando a gente estava falando a respeito da produção do lactato, lembra que eu falei para vocês que o oxigênio limitava a fase aeróbia de todo esse processo? É por causa disso aqui. A quantidade de oxigênio vai limitar todo esse processo. Por quê? À medida que tiver ATP sintase aproveitando essa energia potencial para sintetizar ATP, proporcionalmente tem que haver oxigênio para pegar para se juntar com esses hidrogênios através da atividade dessa enzima aqui, nessa reação número 3 que a gente vai ver qual é, para fazer o quê? Formar água. O2 mais H formando H2O. Tem que ter no final dessa história. À medida que esse oxigênio que vem da onde? Vem da respiração. À medida que esse processo vai se estimulando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e esse oxigênio aqui começa a não dar mais conta do tanto que esse ATP, do tanto que essa enzima ATP sintase está querendo sintetizar de ATP, ele começa a faltar. Ele começa, ó,
não tenho mais oxigênio aqui o suficiente para pegar tudo que você está querendo mandar, não. Então, segura a tua bola aí, esse processo tem um limite. Quando esse limite é atingido, a gente começa a fazer o quê? Sintetizar mais o quê? Lactato. E tem todas aquelas consequências que a gente viu na aula passada. Ok? E essa animação mostra basicamente isso. Ela está em looping aqui, então quando ela estiver repetindo de novo, eu mostro para vocês. Aqui embaixo, a gente tem a matriz mitocondrial. Então, é onde estão vindo os NADs e os FADs carregando os elétrons. Ó. Eles são transportados tanto aqui para o espaço intermembranar, como entre um complexo e outro também. Vamos repetir aqui de novo. Eles são transportados para o lado de lá, gerando esse gradiente aqui, né, essa força potencial, e passam entre um complexo e outro. Essa enzima aqui consegue aproveitar, ela tem que atividade de pegar a passagem de algum desse hidrogênio para formar água também, mas não pode depender só desse hidrogênio aqui. De onde é que vem mais hidrogênio? Esse outro que passa pela ATP sintase, gerando a força motriz para quê? Para sintetizar ATP. O resultado disso é H2O. Terminar aqui com a formação da água, ADP mais fosfato, sintetizando ATP com a passagem final dos hidrogênios. Basicamente isso que a gente vai explicar agora, ok? Só mais uma vez, isso aqui dá muito trabalho. Então vamos lá. Tem até como calcular, gente, para uma molécula de glicose, quantas moléculas de ATP esse processo consegue sintetizar, certo? Isso pode ser calculado também. Aqui só para nos localizarmos onde é que a gente está na mitocôndria, já que a bioquímica tem muito disso, né? A gente começa a falar de moléculas de processo, a gente esquece até que a coisa realmente está acontecendo fisicamente ali, isso existe, né? Imagine que isso seja uma mitocôndria. A matriz mitocondrial, que é onde está, por exemplo, o ciclo de Krebs, a matriz é aqui dentro, ó, é onde está o DNA mitocondrial, está tudo aqui dentro. Não existe só uma membrana que separa a matriz do citoplasma, não. Tem essas duas. Lembra que eu falei para vocês que eram duas paredes? Eu tenho uma membrana externa, que é a membrana da organela mitocôndria, que separa ela do citoplasma. É como se a própria mitocôndria fosse uma célulazinha no meio de um ambiente que é o citoplasma de outra célula, mas ela não é uma célula, ela é uma organela, né? Mas ela tem um DNA separado para ela, é isso que é interessante. E de uma membrana para outra, a membrana que separa a organela do citoplasma e a membrana que separa a matriz, gera esse espaço aqui. Esse espaço, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu cursor, esse espaço intermembranar. É nesse espaço, gente, para esse espaço que são transferidos, que são transportados os elétrons de alta energia que se acumulam aqui, gerando essa energia potencial, e eles querem voltar para a matriz. E é aqui, na membrana dessa divisão, na membrana interna, que divide a matriz do espaço intermembranar, que está a cadeia transportadora de elétrons. E é aqui que é sintetizado o ATP, ok? Então é aqui onde a gente está. Para a gente agora detalhar tudo isso que vai acontecer. Esses complexos, como eu já falei para vocês, sempre envolverão atividades de oxidação e de redução para passar adiante algum elétron ou alguma molécula de hidrogênio na qual está ligada para cada um o elétron, né, já que é a molécula mais simples que existem. Existem complexos que nós chamamos só de complexos mesmo, e alguns que nós chamamos de ou citocromos ou coenzimas, tem várias formas de chamar, inclusive o complexo 5 é a própria ATP sintase. Três desses complexos que a gente chama só de complexos têm uma atividade de quê? Eles são clássicas enzimas que trabalham, que fazem a oxidação do NADH.
Esse NADH, gente, já é uma forma reduzida, né? Os elétrons que foram retirados já vieram neles, então eles estão vindo reduzidos e eles serão oxidados. Quando eles são oxidados, o que é que acontece com eles? Eles perdem esse hidrogênio. Então, algumas dessas atividades aqui é de desidrogenase, e é isso que alguns desses complexos fazem. Alguns desses hidrogênios vão aqui, essa parte azul piscina, é o espaço intermembranar, onde eles se acumulam, e alguns desses elétrons desemparelhados são transportados de um complexo para o outro, passando essa sua energia potencial até ser aproveitado em algum desses complexos também. O complexo 1, ele é uma NADH desidrogenase. Se ele é uma NADH desidrogenase, gente, olha o nome, desidrogenase do NADH. Esse NADH aqui, a gente já sabe de onde é que ele vem, né? Ele vai sofrer essa atividade de desidrogenase, ou seja, ele vai mudar da sua configuração reduzida para ele vai voltar a ser oxidado e vai ficar livre para voltar lá no ciclo de Krebs e pegar mais elétrons. Isso aqui não para, não pode parar. Esse hidrogênio pode ser transportado para dentro do espaço intermembranar, gerando essa atração de prótons, já que a atração no sentido de que gera esse gradiente eletroquímica. E elétrons também desemparelhados podem ser utilizados para quê? Para redução da coenzima Q. Onde é que está a coenzima Q? A coenzima Q é uma das proteínas aqui da cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, esse complexo 1, ele é tanto uma desidrogenase que tira esse hidrogênio do NADH e permite a sua passagem para o espaço intermembranar, como também desemparelha elétrons desse transporte que serão utilizados para duas proteínas depois, não é nem o complexo 2 ainda, lá na coenzima Q, esse elétron vai chegar lá e vai reduzir essa coenzima Q. Isso vai ser necessário. A gente vai já chegar lá. É isso aqui que acontece. Lembra que eu falei para vocês a questão da presença do ferro? Aqui dentro é aquele túnel quântico que eu falei para vocês. O que é que está acontecendo com o NADH aqui? Ó? Reação desidrogenase, ele libera esse hidrogênio. Isso aqui, lembrando que são dois, né? Dois hidrogênios, mas NADH está sempre chegando lá. Ele está sempre trazendo esse elétron do ciclo de Krebs. Alguns hidrogênios podem atravessar, eles são transportados via o próprio complexo para dentro, lá para dentro do espaço intermembranar, e outros atravessarão esse complexo para chegar lá na coenzima Q. A gente vai já ver quando isso acontecer lá na coenzima Q. Antes disso, tem que passar pelo complexo 2, né? Então, a gente vai falar do complexo 2 também. O complexo 2, ele já é um pouquinho diferente. Por quê? Ele não é uma desidrogenase do NADH, não. Não sei se vocês lembram, no ciclo do ácido cítrico, lá naquela reação que gera fumarato a partir do succinato, o succinato ele é oxidado em fumarato, o que é que acontece aqui? Um FAD é reduzido a FADH2. Eu falei para vocês que isso aqui é um grupo prostético, ou seja, ele depende, isso aqui só acontece junto com a atividade do complexo 2 também. A gente separa o ciclo de Krebs disso aqui, porque didaticamente a gente tem que ver separado, né? Mas essa reação aqui do ciclo só acontece juntamente com a atividade do complexo 2 também. É tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a redução do FAD em FADH2, pegando esse elétron aqui do succinato e oxidando ele em fumarato, acontece devido à ação desse complexo 2 também, que ele é o que, gente? Ele é uma succinato Q oxorredutase. Esse transporte específico não contribui, não diretamente, né, para esse gradiente de prótons gerado aqui, mas esse elétron é aproveitado e continua aqui dentro da membrana que divide a matriz do espaço intermembranar, certo? É isso aqui que acontece. O succinato é oxidado em fumarato, liberando-se dois hidrogênios,
Esses hidrogênios são carregados pelo FAD, que se reduz a FADH. Essa redução, esse FADH reduzido, vai ser oxidado de volta a FAD pela atividade justamente do complexo 2, que aproveita esses hidrogênios, mas não joga esses hidrogênios para dentro do espaço intermembranar. Ele manda direto para a próxima enzima, que na verdade é a coenzima Q, ok? Que vai fazer alguma coisa com esses elétrons. Lembrando da presença aqui, ó, do ferro na região hemo, aqui também, como é isso aqui que a Covid atrapalha. Onde tiver esse tipo de transporte, através dos anéis de porfirinas, que é nessa região hemo aqui, isso aqui pode estar sendo atrapalhado pelo vírus da Covid, uma vez que os spikes interrompem esse processo, ok? A coenzima Q, então, ela é uma flavoproteína desidrogenase de transporte de elétrons. O que é que aconteceu com ela? Ela vai ser ela vai ser oxidada, ela vai receber esses elétrons que estão passando aqui por dentro da membrana, e ela é uma enzima lipossolúvel, ou seja, ela tem contato, apesar dela estar dentro desse espaço da própria membrana, lembrando para vocês que qualquer membrana plasmática, ela é feita por um lado que ela é anfifílica, né? Ela é feita por um lado mais externo, que é o lado onde fica as gotículas, a parte lipofílica, e dentro dela é onde fica a parte mais hidrofílica, né? Essa coenzima Q, por ela ser lipossolúvel, ela está aqui dentro da membrana, mas ela consegue ter contato com os dois lados da membrana também, ela não fica presa aqui dentro. Isso permite a ela propriedades redox, reduzindo de um lado da membrana e oxidado do outro lado, permite com que continue se gerando esse gradiente da passagem pelos elétrons através dela. Ou seja, ela não é uma enzima, ela não promove a reação de nem do complexo 2 anteriormente, nem do complexo 3 que vem depois dela. Isso não quer dizer que ela não seja importante, porque ela é uma espécie de porta. Ela é com que permite que a cadeia transportadora de elétrons continue. E ela é uma importante forma de mensurar, ela é quem permite a continuidade do transporte de elétrons. Inclusive, avaliando a expressão da coenzima Q, a gente é uma forma em laboratório de a gente avaliar como é que está a função mitocondrial de respiração aeróbica dessa célula. A gente avalia a atividade da própria cadeia transportadora de elétrons, avaliando a expressão da própria coenzima Q. Ela é associada a diversas patologias que podem ser geradas através das espécies reativas de oxigênio também. Uma atividade da coenzima Q insatisfatória, uma perda de atividade ou uma atividade em excesso, a gente vai ver como é que isso pode estar associado à função mitocondrial e como isso pode estar associado a estresse oxidativo. O estresse oxidativo, por sua vez, vai estar relacionado a diversas doenças, como doenças neurodegenerativas, síndrome de deficiência mitocondrial, doença renal, inflamação, problemas em fertilidade, perda de proteção a processos de envelhecimento celular, síndromes metabólicas, diabetes, doenças cardiovasculares, tudo isso, de certa forma, tem a ver com a atividade da coenzima Z, da coenzima Q, que ela é como se fosse uma porteira que define se a cadeia transportadora de elétrons continua ou não. Se essa coenzima Q começar a sofrer dano, começar a perder a atividade, vai tudo por água abaixo. Isso aumenta a propensão à geração de espécies reativas de oxigênio também. A gente vai, no final desse processo, falar o que seria isso. Depois da coenzima Q, vem o complexo 3. Esse complexo 3, ele já é uma enzima em si, ele é uma citocromo C redutase, ou seja, o substrato dele é quem? O citocromo C, vem depois, né? Continuando aqui, ó, o citocromo C vem depois do complexo 3. E ele consegue ter essa atividade de redutase do citocromo C, aproveitando o elétron de quem? Da oxidação da coenzima Q.
Por isso que é importante a coenzima Q estar funcionando, porque senão a próxima reação já não vai acontecer. Ela barraria o processo, né? Ela, o complexo 3 promove a redução do citocromo C, que vai receber esse elétron que passou pela, não foi tirado dela, né, da coenzima Q, mas passou por ela para chegar no citocromo C, que será reduzido um elétron por vez, mas ele vai receber dois, e o citocromo, esse citocromo C, ao receber esses dois elétrons, ele também permite passagem pelo complexo 3 de moléculas de hidrogênio, ele gera esse processo de atração proteônica, atração de prótons, para o complexo 3 continuar o processo de pegar elétrons dos átomos das moléculas de hidrogênio da matriz mitocondrial e continuar alimentando aqui a geração desse gradiente de prótons no espaço intermembranar, que continua se acumulando ali, continua aumentando a energia potencial devido ao gradiente eletroquímico gerado. É isso aqui que está acontecendo, é um elétron por vez, né? Partindo, eles estão vindo da onde? Lá da coenzima Q, esse elétron é passado para quem? Para reduzir o citocromo C, que recebe esse elétron que foi passado por quem? Esse processo foi através do complexo 3, que pega um elétron por vez. Mas lembrando que lá na coenzima Q já chegaram dois, que vieram ali do complexo 1 e do complexo 2, e assim por diante. Muita coisa, né, gente? Mas esses detalhezinhos mais na frente vocês vão ver como fará a diferença. Então, chegando no citocromo C, ele já é diferente da coenzima Q, o citocromo Q, o citocromo C, ele não é uma enzima, mas ele é diferente da coenzima Q pelo fato de ele ser hidrossolúvel. Se ele é hidrossolúvel, ele é lipofóbico, ele não tem contato com essas partes externas da membrana, ele fica preso nessa região onde fica mais a região hidrofílica da membrana, da bicamada dessa membrana. Devido a isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente servir de proteína de transporte eletrônico. Ele permite com que o elétron consiga passar por ele, aumentando a capacidade de, que a gente chama de capacitância do processo também. Para quê, gente? Para chegar no complexo 4. O complexo 4 já é uma enzima, é uma citocromo C oxidase, ou seja, ela oxida o citocromo C que veio antes. Oxidar citocromo C significa o quê? Pegar aquele elétron que estava nele, e é esse complexo 4 que tem a capacidade de reduzir o oxigênio. Ele consegue pegar esse hidrogênio de um lado, e do outro lado aqui, ele consegue pegar esse hidrogênio que está sendo transportado pela cadeia, e do outro lado, na matriz mitocondrial, juntar, entre aspas, digamos, esse hidrogênio com o oxigênio vai receber um de cada vez, para formar o que? H2O. E ele também contribui com a concentração aqui de prótons no ambiente, na região intermembranar. Quando chega bem aqui, a cadeia já está bastante energizada, o gradiente já está aqui pulsando, né? A força potencial já está enorme. Eu já tenho uma atividade de uma enzima que consegue reduzir o oxigênio para formar água, sendo que a gente está dividido isso aqui em etapas, mas a ação desse complexo 4, pronto aqui, a ação do complexo 4, aqui é só mostrando o que eu acabei de falar para vocês, ó. Ele pegando as moléculas, ele oxidando o citocromo C, pegando os elétrons, passando pela região transportadora, que é permitida através da presença do ferro, para reduzir o oxigênio em água. Ao mesmo tempo que isso aqui acontece, o complexo 5, que é a própria ATP citase, já está aproveitando a energia potencial desse gradiente proteônico que está gerado aqui no espaço intermembranar. E é isso que acontece com a ATP sintase.
como está mostrado nessa animação aqui, ó. O que é aqui embaixo? É o gradiente, os prótons passando pela ATP sintase. Na medida que ele passa por esse canal, tudo isso aqui é ATP sintase. Ela é um complexo proteico enorme. A atração elétrica da passagem desses elétrons faz essa região da ATP sintase girar. É por isso que a energia potencial é transformada em força motriz, que faz a ATP sintase girar. Bem aqui, vou até dar um pause, essa parte aqui gira, né? E aqui em cima você tem um capacitor, que é o quê? Imagine quando, olhando aqui para a minha câmera, quem conseguir ver as minhas mãos gesticulando agora, imagine quando a gente tem uma bexiga que a gente enche com ar. Não sei se vocês já brincaram com isso, quando a gente torce a bexiga. A gente torce, 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 torce. O que é que a gente está fazendo, gente? Na região onde se forma aquele nozinho da bexiga, ali tem uma energia potencial acumulada. Que basta eu soltar uma das partes da bexiga, por exemplo, eu torci a parte de baixo, aqui é como se estivesse torcendo, né? A passagem dos elétrons por essa região que gira é como se estivesse torcendo, e essa outra partezinha, que essa outra subunidade da ATP sintase, ela é como se fosse um capacitor dessa energia, dessa força motriz. É como se fosse o nozinho da bexiga. Se eu seguro a parte de baixo e a parte de cima, a partir do momento que eu solto a parte de cima, o que é que acontece com a parte de cima? Ela gira bem rápido, né? Com a força que se acumulou naquele nó quando eu girei a parte de baixo. É mais ou menos isso que acontece aqui, essa transferência de formas de energia. Essa parte de cima, então, quando ela for liberada, ela vai aproveitar a energia que foi presa naquele nozinho, entre aspas, né, que a gente está chamando de nó, e quando algo acionar essa parte de cima, que aqui na enzima, na TP sintase, é o ADP que vai chegar, então, partindo da nossa analogia da bexiga, a minha mão que está segurando a parte de cima da bexiga, quando eu solto, o nó da bexiga que acumulou energia faz a bexiga girar. O que seria a minha mão soltando a bexiga, no caso aqui da ATP sintase? Seria o ADP, a presença do ADP, fazendo com que essa parte de fora, que está para a matriz mitocondrial, se energize, e é isso que vai acontecer. Essa energia vai ser aproveitada para quê? Para o ADP se juntar ao fosfato. Isso é porque é necessária energia para isso. ADP mais fosfato sintetiza finalmente uma molécula de ATP. E essa é a linda história da síntese do ATP depois da cadeia transportadora de elétrons. Se a gente pudesse filmar a cadeia, ela seria algo mais ou menos assim. Isso tudo, gente, a gente separa complexo por complexo, né? Mas é tudo ao mesmo tempo. Tá tudo lá, elétrons se acumulando do lado, passando pelos complexos, energizando a cadeia e fazendo girar aqui, dando a conformação da ATP sintase, para ela aproveitar essa energia e sintetizar ATP. Tranquilo? Como eu falei para vocês, inclusive a gente pode até calcular quantas moléculas de ATP são sintetizadas a partir de cada precursor, né? A partir de cada elétron desemparelhado, na verdade. A passagem desse hidrogênio é o que faz tudo isso acontecer. Eu partindo aqui da glicólise, da parte anaeróbia, antes de chegar ali no piruvato, né, na parte anaeróbia da glicólise, lá na glicólise mesmo, já é sintetizado 2 ATPs, ela consome, mas ela paga o que consumiu, né, e o total disso é o quê? O rendimento é de 2 moléculas de ATP, ela consumiu ATP para isso, mas ela pagou o que consumiu, ainda sobrou 2 moléculas de ATP, e ela também rendeu o quê? 2 NADs reduzidos, 2 NADH2. E o que se estima, gente, é que para cada NADH2, quando ele chega aqui na cadeia transportadora de elétrons, levando elétrons para lá, o que se estima é que para cada par de elétrons, se proporciona a energia necessária para a síntese de 3 moléculas de ATP. É essa a proporção de energia. Então, é só multiplicar
quantos aqui por 3. 2 vezes 3 dá 6. Essa é a proporção de energia dos dois elétrons que vem, sempre vem em duplas, né? A dupla desses elétrons tem energia potencial suficiente para a síntese de 3 ATPs. Multiplicado por 2, gerariam 6 moléculas de ATP. Caso vocês lembrem também, depois da fase anaeróbia da glicólise, na entrada do ciclo de Krebs, acontece a descarboxilação do piruvato para entrar na mitocôndria e se iniciar o ciclo do ácido cítrico. Quando isso acontece, tem já um elétron, um NADH sendo formado, e isso tudo está acontecendo já a partir desse momento aqui. Vocês lembram que já é tudo em dobro, que acontece essa bifurcação da glicólise. Então, são dois NADHs que são gerados nessa entrada para o ciclo do ácido cítrico. Isso multiplicado por 3 geram 6 moléculas de ATPs. E no ciclo de Krebs, lembrando que tudo isso aqui é multiplicado por 2, que é a partir de uma molécula de glicose, o processo se bifurca, né? Eu sugiro a vocês reverem lá em que reação acontece essa bifurcação. No ciclo de Krebs são gerados 3 NADH, um FADH e um ATPzinho, que é gerado bem aqui também. Não sei se vocês lembram. Tudo isso multiplicado por 2. O NADH multiplicado por 3, 6 vezes 3, 18. O FADH, o aproveitamento dele é menor, não multiplica por 3, multiplica por 2, gerando 4 ATPs. E aquele ATP gerado no próprio, o intrínseco ao ciclo do ácido cítrico, já que é tudo bifurcado, né, multiplicado por 2, mais 2 ATPs. Então, estima-se que o rendimento máximo, partindo de uma molécula de glicose, juntando tanto a fase aeróbia, anaeróbia, tudo que ela é capaz, o máximo seria um total de 38 moléculas de ATP, partindo da glicose, tudo que a gente viu até agora. Tranquilo? Mas isso é o máximo. A gente vai ver que não é exatamente o que vai sempre acontecer esse máximo aqui, mas a capacidade máxima desse motorzinho é essa. E interessante é que o próprio ATP, o próprio resultado, produto dessa última enzima, que é a ATP sintase, regula ela mesma. Vamos fazer essa atividade mental, esse raciocínio lógico. O substrato para a ATP sintase, ela vai aproveitar toda essa força de todo esse processo que a gente falou até aqui. O substrato para ela é quem? Quem é que ela junta? ADP, adenosina difosfato, e fosfato. Ela vai juntar um no outro, mais a energia que ela ganhou pela passagem do hidrogênio para sintetizar quem? O ATP, ok? O substrato, então, é o ADP e o fosfato. No momento em que o organismo está com o metabolismo acelerado, está sintetizando muito ATP, porque está pedindo muito ATP, o que é que começa a acontecer com os níveis de ADP, gente? Começam a diminuir. Então, a diminuição dos níveis do próprio ADP, isso aqui sempre vai acontecer, a diminuição local de ADP estimula a síntese de ATP. Para essa síntese de ATP acontecer, basta que a cadeia transportadora de elétrons esteja funcionando para gerar essa energia que vai ser aproveitada. Se acontecer o contrário, ou seja, os níveis de ADP não estiver diminuindo, na verdade, quem está alto é os níveis de ATP, significa o quê? Não precisa aumentar a atividade da ATP sintase, ela está dando conta. Então, o ATP regula e inibe a atividade da própria ATP sintase, porque ela entende, ó, se a ADP não está caindo, a ADP não está diminuindo e o ATP não está aumentando, significa o quê? Se tem ADP o suficiente sobrando, entre aspas, digamos aqui, então é porque a demanda não está aumentando. Lembra que eu falei para vocês no início da aula passada, tudo começa com a quebra do ATP que já existe. Eu falei para vocês, gente, a gente está começando a aula a partir daqui, da quebra do ATP que já existe, mas isso aqui também é o final de um processo.
prazer, o final do processo é esse aqui. Por quê? Qual é a quebra desse ATP que já existe? Quem é esse ATP? Quem é esse ATP que já existe? Esse ATP que está sendo gerado aqui por esse processo. Quando o corpo pede energia, quando o corpo tem algum processo que quer ATP, o que é que ele faz? Ele quebra o ATP que já existe, ok? Sumarizando tudo que a gente viu, ele quebra o ATP que já existe. À medida que ele quebra todos os ATPs que já existem, o que é que acontece? Diminui a quantidade de ATP, o estímulo para a síntese de ATP. Isso é conteúdo para as próximas aulas. Como o sistema neuroendócrino vai regular tudo isso, aumenta-se todo esse estímulo para repor esses ATPs. Por isso que o termo correto seria, tudo que a gente viu até aqui é um processo de ressíntese do ATP. Esse ATP já existia, sendo que ele foi quebrado para liberar energia. Todo esse processo respiratório é para quê? Para ressíntese do ATP que está sendo quebrado, repor esse ATP que está sendo quebrado para continuar atendendo a demanda. À medida que essa ressíntese vai acontecendo, o que acontece com os níveis de ADP, gente? ADP é utilizado, é o substrato para isso, né? Para sintetizar ATP. Começa a diminuir. A diminuição do ADP é sinônimo de quê? De aumento da demanda metabólica, aumento da demanda energética. Isso estimula a própria atividade da ATP sintase. E quando é que isso começa a parar? Como é que ela começa a entender que tá bom, que o estímulo está diminuindo? A partir do momento que o ADP começa a cair menos, ou até não a cair mais, os níveis de ADP voltam a subir, isso significa o quê? Que menos ATP está sendo quebrado. Se menos ATP está sendo quebrado, a gente precisa repor esse ATP menos, né? Não precisa mais repor tanto. Isso significa o quê? Que a demanda metabólica, a demanda energética do organismo já não está mais tão grande, está diminuindo. A atividade da ATP sintase começa a diminuir também. Essa é a parte importante para a gente entender todos os processos regulatórios do metabolismo também.